Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Que todos nós tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Que o poder que há no nome de Jesus, que o poder e a capacitação que vem pelo Espírito Santo de Deus nos conceda um dia bom. E que todos nós tenhamos um dia bom, um dia bastante agradável sob os cuidados e sob a direção de Deus, mais especificamente sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Neste último final de semana tivemos uma reunião de professores da escola bíblica e estivemos reunidos com o pastor Mark Ellis e sua esposa, e durante 4 horas nós conversamos sobre a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. Ele é especialista em Novo Testamento e a doutrina do Espírito Santo ali foi bastante explanada, embora seja um assunto bastante vasto, bastante complexo. Nós vimos muitas coisas interessantes. Nós vimos, por exemplo, coisas que nós já sabíamos, mas nós fomos ver nas Escrituras. O Espírito Santo de Deus é realmente uma pessoa. Há as diversas passagens que provam que o Espírito Santo de Deus fala, ele dirá tudo o que tiver ouvido, ele anunciará, o Espírito Santo revela, capacita, ouve, fortalece, vê, ele ora, ele faz nascer de novo, ele constitui. O Espírito Santo pode proibir, ele pode não permitir, ele pode ser entristecido, ele pode ser contristado, ele pode ser resistido, podem mentir ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também ensina, ele investiga, penetra, recorda, faz lembrar, cria intenções. Enfim, o Espírito Santo de Deus é a manifestação do Espírito Santo de Deus e a manifestação da Triunidade Santa. É a vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho. Tanto que na Confissão de Westminster, quando nós falamos que Deus é Espírito infinito, eterno e imutável, essas características todas são atribuíveis ao Deus da Triunidade e a cada uma das 3 pessoas isoladamente. A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus nos capacita para nós termos uma vida de relacionamento perante Deus. O Espírito Santo nos dá autoridade, capacitação, nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos dá boa consciência, desperta em nós boa consciência mediante o seu poder exortativo e sempre acompanhado da palavra. O Espírito Santo também nos consola, o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, nos faz tolerar e nos faz discernir. Então, você vê que tudo que nós precisamos para uma vida cristã está presente com a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas o Espírito Santo de Deus só habita em nós se nós tivermos uma conversão verdadeira. Como já foi mostrado em outros vídeos anteriores a esse, quando nós temos uma verdadeira conversão, quando nós reconhecemos a soberania de Jesus em nossas vidas e a nossa dependência da intervenção soberana do seu Santo Espírito, nós somos convertidos, somos feitos filhos de Deus por adoção em Jesus
e nós somos reconciliados com Deus Pai e nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos não porque nós mereçamos, mas porque é o selo, é o penhor da nossa esperança de uma vida perante Deus e de uma esperança de vida eterna. É o nosso penhor, é o nosso selo, digamos assim. É um selo de garantia, é um demonstrativo espiritual da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, da nossa nova identidade e do nosso novo compromisso. O Espírito Santo de Deus faz tudo isso. O Dr. Mark Ellis, por exemplo, ele esteve contando as suas experiências e são de conhecimento de muitas pessoas. Ele deixou o seu país com um padrão de vida bom, abandonou tudo, a sua família, os seus familiares, as suas propriedades e veio para o nosso país com a sua esposa, seus filhos e na região amazônica, mas especificamente Roraima, ele chegou lá realmente pobre, numa situação muito difícil, mas com uma missão de evangelizar e de abrir igreja. E ele conseguiu abrir 4 igrejas. E hoje ele tem uma participação em vários pontos do país. Mas por que ele deixou o país dele? Por que um norte-americano culto, com um excelente relacionamento, com um bom padrão de vida, deixa o seu país e a congregação em que ele vive e vem penetrar numa região completamente diferente, completamente inóspita, e ele não sabia falar português. Ele hoje fala português muito bem, com leve sotaque, mas ele fala muito bem o português. Esse homem foi trazido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deu a esse homem o que dá a cada um de nós cristãos: autoridade, destemor e capacitação. Porque a partir do momento em que nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita, nos dando autoridade, destemor, e nos sustenta aonde quer que nós estejamos. Mas ele deixou o seu país porque ele odeia o seu país, porque ele odeia os batistas norte-americanos, porque ele não quer ficar congregado, não. Porque não existe no coração dele isso, tanto que no final do ano ele vai voltar para o seu país, onde ficará cerca de 1 ano, e depois voltará novamente. E nós já temos uma programação para o ano seguinte, com a participação bem forte desse pastor. Então, o Espírito Santo de Deus não o tornou rebelde às congregações. O Espírito Santo de Deus não deu a ele uma autonomia para que ele pregasse ou apregoasse o que muitas pessoas enlouquecidas estão fazendo hoje em dia. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é porque Deus te deu a capacidade de viver sozinho, de estar sozinho e de ter uma comunhão sozinha com Deus. Que consciência doente essas pessoas estão tendo? Pessoas abandonando os bancos das igrejas e as congregações são uma minoria, mas é um número razoável. No percentual é um número pequeno. Quem foi que disse aonde está nas Escrituras, aonde está nos Evangelhos, que a partir do momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, você precisa repudiar os seus irmãos e as suas congregações? Você vê quantos mentirosos estão falando em nome de Jesus? Quantos mentirosos nesse país estão atentando contra o Espírito Santo de Deus e contra a sua vontade?
O Espírito Santo de Deus, quando nós o recebemos como dom, ele nos capacita e nos exorta para que, mesmo afastados da congregação, nós tenhamos capacitação, perseverança, bom ânimo, autoridade e consolo para fazermos a obra de Deus. Como fez esse pastor. Saiu do seu país, da sua congregação, veio para um país completamente estranho, com uma língua estranha que ele precisou aprender aqui. Então, o Espírito Santo de Deus não tira as pessoas das congregações. São mentirosos, são falaciosos os que andam preconizando uma coisa louca dessa, uma coisa de má consciência. Eles são inimigos do povo de Deus. Eles estão a serviço de algum interesse pessoal ou algum interesse, eu creio que múltiplo. Eles estão servindo, pelo que nós temos visto, a diversos interesses devido aos comentários que nós temos recebido. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga: agora que você tem o Espírito Santo de Deus, você vai andar sozinho e isolado. E terá, inclusive, pretexto para repudiar os seus irmãos que estão congregados. Isso é mentira. Só os mentirosos pregam uma coisa dessa. E não há o que discutir com eles, não. O que existe apenas é denunciá-los e mostrar ao povo de Deus a má consciência dessas pessoas. O Espírito Santo de Deus, quando capacita uma pessoa, eu, por exemplo, quando faço com a minha esposa os nossos cultos nas casas de outras pessoas, quando nós vamos evangelizar, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que estão mergulhadas em erros doutrinários, casas onde os demônios se manifestam facilmente, e nós podemos identificar diversas ações demoníacas nessas casas, nós vamos e não levamos 100, 200 pessoas, vamos 4, 5 pessoas, porque o Espírito Santo nos conduz. Porque mesmo afastados da congregação, nós temos a autoridade concedida pelo Espírito Santo no nome de Jesus para expulsarmos demônios, para nós pregarmos o Evangelho, para nós profetizarmos no sentido de declararmos a vontade de Deus aonde quer que nós estejamos. Mas quando nós vamos sozinhos e vamos isolados, quando nós vamos por nossa livre e espontânea vontade, é por atuação do Espírito Santo de nós, em nós, sim, mas nós estamos fazendo o quê? Nos desligando dessa congregação? Não. O Espírito Santo de Deus nos mantém juntos e congregados. É a chamada koinonia, é a chamada eucoinonia. A koinonia é uma comunhão de cada um de nós com o Espírito Santo de Deus. E a eucoinonia é a nossa comunhão. Eu já citei vários versos bíblicos que mostram o desejo dos apóstolos, manifestam nas Escrituras, de que nós andemos congregados. Não adianta repetir muito para o mal entendedor, para aquele que se sistematiza digamos, repudiar. Mas é bom sempre nós insistirmos para que pelo menos as pessoas ainda não contaminadas tenham uma ideia de que o que eles dizem está cheio de engano, está cheio de falácia. Uma das provas aqui está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Eu já citei isso em outro vídeo. Diz o autor: não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo,
ou estavam, digamos, isentas do Espírito Santo. É para pessoas que possuem uma verdadeira conversão e têm o Espírito Santo de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o 24 também é bom citar. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Só esse texto basta. Temos outros textos, eu vou citar mais um só. Em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, em qualquer uma das situações, dentro da congregação ou ausente dela, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, quer dizer, em um só ideal, espírito aqui com E minúsculo, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esses dois, para mim, encerram. Qualquer questionamento dessas duas passagens não passa de má fé. Eu não discuto e não aceito nenhuma contestação dessas duas passagens e mais umas 6 a 8 que foram citadas em outro vídeo. Então nós vemos aqui que as Escrituras dizem, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, a partir do momento em que você passa a ser templo do Espírito Santo, você ganha autonomia, identidade, autoridade, capacitação para você, aonde estiver, congregado ou não congregado, você terá a autoridade que o Espírito Santo de Deus te concede pela vontade de Jesus e pelo poder que há em seu nome. Então, as Escrituras dizem que agora que você tem o Espírito Santo de Deus e a partir desse momento em que você é templo do Espírito Santo, você pode sair da congregação, fazer o que tiver que fazer e voltar. Não existe nada, porque o Espírito Santo de Deus não nos mantém isolados. Isso é mentira. Será mentiroso todo aquele que disser que na doutrina do Espírito Santo consta nós vivemos afastados e isolados e ainda mais repudiando a nossa união. Paulo mesmo disse, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Não disse, sejais adversos uns aos outros, nem sejais contrários uns aos outros, nem vivei longe um dos outros. Nas Escrituras não existe nenhuma passagem, nenhum texto que diga que o Espírito Santo de Deus nos induz ao isolamento. Isso é absurdo. Ele nos capacita para onde quer que nós estivermos, aonde quer que nós estejamos, nós estaremos capacitados para fazer a obra de Deus. Nada tem uma coisa com a outra. Estarmos congregados é vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e é vontade do Espírito Santo de Deus. Mas se nós quisermos fazer o nosso evangelismo, a nossa missão urbana, a nossa, digamos, capelania hospitalar, mesmo longe da congregação, nós estaremos capacitados. Esse é o verdadeiro sentido das Escrituras. Depois eles ficam censurando Bíblia e querem fazer Bíblia, palavra e Escritura como se só eles fossem detentores desse ensinamento. Eles estão desprezando a atuação do Espírito Santo de Deus nas pessoas de boa fé. Então, não dê ouvidos a essas pessoas que dizem
que agora você, sendo o templo do Espírito Santo de Deus, você tem que andar isolado e precisa repudiar a congregação. Isso é alienação da verdade. Isso é atentar contra a vontade de Jesus e é atentar contra as Escrituras e é atentar contra o Espírito Santo de Deus. Os erros você vai encontrar dentro da congregação e fora da congregação. Aqueles que, quando começam a se reunir fora da congregação, também encontram problemas, e nós temos testemunhos pessoais, muitos disso. Então, os fatos falam muito mais alto. Cuidado com a loucura de pessoas que andam adulterando o Evangelho, servindo a espírito de confusão e de falácia. O Espírito Santo de Deus nos capacita isoladamente, mas ele desenvolve em nós a necessidade e o desejo premente de estarmos em perfeita comunhão. Amém? Que Deus abençoe você, que você compreenda a mensagem que foi trazida, que você analise esses textos que foram dados. Também o primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 10 e outras passagens que mostram da necessidade, do desejo que o Espírito Santo de Deus tem, que nós estejamos irmanados em perfeita comunhão, tolerando uns aos outros, vivendo no Espírito, sendo mais direcionados pelo Espírito Santo de Deus do que pelas nossas emoções. Afinal de contas, a nossa alma, sede de nossas emoções e sentimentos, é preciso ser submetida à atuação de um Espírito novo que habita agora em nós, e por atuação do Espírito Santo de Deus, que também habita em nós. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Vigiai e orai.